Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje é exatamente 29 de novembro de 2021 e estamos nós reunidos para estudarmos a obra espírita, Revista Espírita. Nós estamos no ano 3, 1860, o mês de abril de 1860. O trabalho será conduzido pela nossa amiga Carla, pela espiritualidade amiga. Nossa irmã Aramita está de férias merecidas. Que Jesus e a espiritualidade possam mais uma vez nos inspirar e nos conduzir. Ainda estamos nos ditados espontâneos e agora é a mensagem filosofia. Mensagem recebida na sociedade a 3 de fevereiro de 1860, médio Senhor Colim. Escrevei isto: o homem, que é ele? De onde veio? Para onde vai? Deus, a natureza, a criação, o mundo, sua eternidade no passado, no futuro, limite da natureza, relação do ser infinito com o ser particular, passagem do infinito ao finito? Perguntas que devia fazer o homem, criança ainda, quando viu pela primeira vez, com sua razão, acima da cabeça, a marcha misteriosa dos astros. Sob seus pés, a terra, alternativamente revestida com roupas de festa, sob o hálito tépido da primavera, ou coberta de um manto de luto, debaixo do sopro gelado do inverno, quando ele próprio se viu, pensando e sentindo, ser lançado por um instante nesse imenso turbilhão vital entre o ontem, dia de seu nascimento, e o amanhã, dia de sua morte. Perguntas que foram propostas a todos os povos, em todas as idades e em todas as suas escolas, e que, no entanto, não permaneceram menos enigmáticas para as gerações seguintes. Contudo, questões dignas de cativar o espírito investigador do vosso século e o gênio do vosso país. Se, pois, houvesse entre vós um homem, 10 homens, tendo consciência da alta gravidade de uma missão apostólica e vontade de deixar um traço de sua passagem aqui, para servir de ponto de referência à posteridade, eu lhe diria: durante muito tempo transigistes com os erros e preconceitos de vossa época. Para vós, o período das manifestações materiais e físicas passou. Aquilo a que chamais de evocações experimentais já não vos pode ensinar grandes coisas, porque, no mais das vezes, apenas a curiosidade está em jogo. Mas a era filosófica da doutrina se aproxima. Não permaneçais por muito tempo fixado nas fasquias do pórtico. Tem uma nota que fasquias são pedaços de madeira. Não permaneçais por muito tempo fixado nas fasquias do pórtico, em breve carcomidas, e penetrai sem hesitação no santuário celeste, conduzindo altivamente a bandeira da filosofia moderna, na qual escreveis sem medo, misticismo, racionalismo. Fazei ecletismo no ecletismo moderno. Ecletismo é um método filosófico dos que não seguem sistema algum, escolhendo de cada um a parte que lhes parece mais próxima da verdade. Fazei-o como os antigos, apoiando-vos na tradição histórica, mística e legendária, mas sempre cuidando de não sair da revelação, facho que a todos nos faltou, recorrendo às luzes dos espíritos superiores, votados missionariamente à marcha do espírito humano. Por mais elevados que sejam, esses espíritos não sabem tudo, só Deus o sabe. Além disso, de tudo quanto sabem, nem tudo podem revelar. Com efeito, em que se tornaria o livre-arbítrio do homem, sua responsabilidade, o mérito e o demérito? E como sanção, o castigo e a recompensa? Então, o título da mensagem é Filosofia,
É uma mensagem bem filosófica, com perguntas de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo. E ele e essa mensagem são de vários espíritos, Moisés, Platão, depois Juliano. Então eles estão chamando assim a gente para sair da curiosidade das manifestações físicas, de bater, que isso vai acabar, porque ainda é 1860, ainda vai publicar os livros dos médiuns, depois Evangelho, Céu e Inferno, a Gênese, e tudo isso aí já é estudo mesmo. Então ele está dizendo, tira o olho da madeira, do que bate, porque é preciso ir para além disso, né? Para além, para questionar o santuário celeste. Então já fica essa dica bem... Que até hoje ainda tem grupos que está limitado às pesquisas, né? A parte realmente física, material, dos movimentos, essa fase já passou. Agora realmente nós temos que mergulhar o nariz nos livros, estudarmos realmente de forma racional, lógica, buscando realmente o aprimoramento moral. E ele ainda fala no final que os espíritos não sabem tudo, só Deus o sabe, e mesmo quem sabe muito, nem tudo pode revelar. Então a gente, pelo estudo, tem que começar a se questionar, a perguntar, para sair desse patamar que a gente está há séculos, né? Como ele fala aqui. Acomodado. Entretanto, posso balizar o caminho que vos mostramos com alguns princípios fundamentais. Escutai, pois, isto. Primeiro, a alma tem o poder de subtrair-se à matéria. Segundo, de elevar-se muito acima da inteligência. Terceiro, esse estado é superior à razão. Quarto, ele pode colocar o homem em relação com aquilo que escapa às suas faculdades. Quinto, o homem pode provocá-lo pela prece a Deus, por um esforço constante da vontade, reduzindo a alma, por assim dizer, ao estado de pura essência, privada da atividade sensível e exterior. Numa palavra, pela abstração de tudo que há de diverso, de múltiplo, de indeciso, de turbilhonamento, de exterioridade na alma. Sexto, existe no eu concreto e complexo do homem uma força completamente ignorada até hoje. Procurai-a, portanto. Moisés, Platão, depois Juliano. Então, são perguntas que eles estão falando aqui, assim... Afirmações. Né? São afirmações para você seguir o caminho. Saber que a alma tem o poder de sobressair-se à matéria. Então, a gente já viu a emancipação da alma, o estudo, de elevar-se muito acima da inteligência. Então, o que eu digo dessa? Vamos fazer aqui um trocadinho. Um trocadinho. Vamos aqui, gente, olha. Ele diz assim, ó, entretanto posso balizar. Qual é a função da baliza? Balizar. Posso demarcar o caminho que vos mostramos, com alguns princípios fundamentais. Escutai, pois, isto. Então, esses são os princípios fundamentais. Primeiro, a alma. O que é a alma? O espírito encarnado. Então, ele está falando com cada um de nós, os encarnados. A alma tem o poder de subtrair-se à matéria. Então, o espírito, a alma, eu, o ser, subtrair é o quê? É aumentar ou diminuir? Então, a alma tem o poder de subtrair-se à matéria. Apesar de eu estar encarnado, qualquer um de nós temos, vou usar o termo dele aqui, esse poder de entender que é muito maior do que a matéria. Consegue subtrair-se, sair, tirar, diminuir. Entendestes? Porque o que a gente costuma... nós estamos encarnados num corpo físico, mas eu posso dizer, quase sempre, nós somos muito mais corpo do que espírito, do que alma. Nós vivemos muito mais para as coisas do corpo do que para a essência da própria alma. Nós identificamos muito mais ainda com o corpo do que com a nossa essência divina, na condição de alma. Tia, é complexo um pouco isso, é só você parar para pensar, colocar no papel aqui, pegar uma canetinha e começar a catalogar tudo que você fez para o corpo hoje e tudo que você fez para a alma hoje. Você vai se espantar.
Então, como ele diz aqui, a alma ela tem um poder de subtrair-se à matéria. Subtrair-se à matéria. Ela tem esse poder. O que diz os espíritos? Quanto mais evoluído o espírito, menos a matéria tem influência sobre ele. Quanto mais inferior o espírito, mais a matéria tem influência sobre ele. Para tudo, tudo. Quando se fala em matéria, ele se refere muito mais a corpo físico. Aí no segundo item ele coloca assim: ainda mais, de elevar-se muito acima da inteligência. Essa inteligência aqui é a intelectual. Elevar-se é a sabedoria, que está acima da intelectualidade. Porque você pode conhecer todas as regras da ciência humana, mas você não utiliza essas regras para você se tornar um sábio. Por exemplo, você pode de repente ter feito medicina, você conhece tudo do corpo humano, mas você é capaz de atender um paciente com um cigarro na mão. Cadê a tua sabedoria? Nenhuma. O sábio é aquele que entende e vive. O tolo, ele só sabe, ele só entende, mas aquilo não faz parte da vida dele. Imagina um dentista que não usa fio dental. Entendestes? Então, de elevar-se muito acima da inteligência. Às vezes nós pegamos pessoas simples, que não têm às vezes nenhum ensino fundamental, mas tem uma sabedoria enorme de viver. E você pega pessoas que têm doutorado nisso, doutorado naquilo, e se você tirar a pessoa do círculo que ela sabe, que ela domina, que seria aonde ela fez o curso de doutorado dela, se você tirar ela dali, ela não sabe falar, ela não sabe viver, ela não tem maturidade emocional nenhuma. É um tolo, uma tola. E a gente tem muito isso hoje, né? Profissionais habilitados, capacitados tecnicamente, mas emocionalmente destruídos, porque a vida ficou só naquele foco da técnica, né? E o uso disso ficou perdido. Então, olha só. Aí ele diz: é como sanção, o castigo e a recompensa. Ele diz: entretanto, posso balizar o caminho. Ele diz: esse estado é superior à razão. É superior à razão. Porque dentro do processo da razão, você ainda pensa, você vai construindo, né? Ele diz: é superior. Porque você para assim para pensar. Quando a maturidade, quando realmente a gente desperta essa nossa essência, esse ser divino, que nós começamos a refletir Deus, isso está acima de tudo. Eu pensei nisso como que às vezes o caminho está certo. É 1 mais 1 dá 2, é para ir por aqui, mas vem uma intuição muito maior que diz não vá. E aquilo faz sentido e você não vai. Então isso é maior que a razão. Porque tu não vais, é assim, tá tudo certo. Não, eu não vou. Não... Então, às vezes, isso é muito mais forte. Muito mais forte. E superior, porque dá certo. Ele pode colocar o homem em relação com aquilo que escapa às suas faculdades. Esse nosso contato com o mundo espiritual. Ele pode colocar o homem em relação com aquilo que escapa às suas faculdades. Então, quantas informações nós temos dentro do livro dos Espíritos que, se fosse atrás das nossas faculdades, nós nunca teríamos. Quinto, o homem pode provocá-lo pela prece a Deus. Essa eu achei assim espetacular. O homem pode provocá-lo pela prece a Deus por um esforço constante da vontade. Então, aqui ele está dizendo, não é aquele pedido fraco, sem coragem, sem esforço, aquela precezinha assim, sem brilho, sabe aquela coisa assim, muita vontade? Não, essa é com vontade. Reduzindo a alma, por assim dizer, ao estado de pura essência, privada da atividade sensível e exterior. Numa palavra,
pela abstração de tudo que há de diverso, de múltiplo, de indeciso, de turbilhonamento, de exterioridade na alma. Então você vê que ele é extremamente filosófico mesmo, né? E para mim é que ele descreve bem o trabalho de Kardec, né? De se abstrair de tudo que tinha, de pedir inspiração, de ser inspirado, de trabalhar com vontade e conseguir sair daquele mundo materialista e conseguir essa inspiração e chegar no que nós temos hoje, né? No nível que chegou. Um exemplo como Kardec. Aí ele diz, existe no eu concreto e complexo do homem uma força completamente ignorada até hoje. Procurai-a, portanto, né? E aí basta a gente recordar a palestra da senhora Veneranda no livro Nosso Lar, que ela fala do pensamento. Essa é uma força completamente ignorada até hoje. Por isso que ele diz, existe no eu concreto e ao mesmo tempo complexo do homem uma força completamente ignorada até hoje. Procurai-a, portanto. Então ele faz realmente um movimento aí filosófico, a gente poderia parar aqui, refletir, discutir, mas não vamos nos ater, porque filosofia é isso, é discussão realmente, porque não existe dentro da filosofia não existe um conceito concreto, é isso e pronto. Mas não. É uma discussão para além dessa realidade material que abre muita coisa, né? Exatamente. Que valeria a pena mesmo. Valeria. Comunicações lidas na sociedade, pelo Sr. Peixe. Meu amigo, não sabeis que todo homem que marcha na senda do progresso tem sempre contra si a ignorância e a inveja? A inveja é a poeira levantada por vossos passos. Vossas ideias revoltam certos homens, pois não compreendem ou abafam no orgulho o clamor da consciência que lhes grita. Aquilo que repeles, teu juiz te lembrará um dia. É uma mão que Deus estende para te retirar do lamaçal onde te lançaram as paixões. Só lembrando que essas comunicações sempre vêm para o grupo de estudo da sociedade. Então, aqui é uma carta para o grupo e dizendo assim, a ignorância puxa para trás e a inveja também. Que tinha muito, mesmo que a consciência às vezes dissesse, olha, isso está certo. A pessoa, não, o orgulho vai dar. E lembrando que isso eles deveriam estar vivendo algo nessa condição. Aí os espíritos vinham para dar as orientações, né? Escuta por um instante a voz da razão. Pensais que viveis no século do dinheiro, em que o eu domina, que o amor às riquezas vos desseca o coração. Carrega a vossa consciência de muitas faltas e até de crimes que devereis confessar. Homens sem fé, que vos dizeis hábeis, vossa habilidade vos levará ao naufrágio. Nenhuma mão vos será estendida. Fostes surdos às misérias alheias, e sereis tragados sem que caia uma lágrima sobre vós. Parai, ainda há tempo, que o arrependimento penetre vossos corações, que ele seja sincero e Deus vos perdoará. Procurai o infeliz que não ousa lastimar-se e que a miséria mata lentamente. O pobre que tiverdes aliviado incluirá vosso nome em suas preces. Abençoará a mão que talvez lhe tenha salvado a filha da fome que mata e da vergonha que desonra. Infelizes de vós, se fordes surdos à sua voz. Deus vos disse, pela boca sagrada do Cristo, ama a teu irmão como a ti mesmo. Não vos deu a razão para julgardes o bem e o mal? Não vos deu um coração para vos compadecerdes dos sofrimentos dos vossos semelhantes? Não sentis que, abafando a consciência, abafais a voz do progresso e da caridade? Não sentis que apenas arrastais um corpo vazio? Que nada mais bate em vosso peito, o que torna incerta a vossa marcha? Porque fugistes da luz e os vossos olhos se tornaram de carne, as trevas que vos cercam vos agitam e causam medo.
procurais, mais tarde demais, sair dessa vida que desmorona aos vossos pés. O medo que não podeis definir vos torna supersticiosos. Fingis que sois um homem caridoso. No entanto, esperando resgatar a vida de egoísta, dais o cetil que o temor vos arranca. Mas Deus sabe o que vos leva a agir. Não podeis enganá-lo. Vossa vida se extinguirá sem esperança, e não podeis prolongá-la por um só dia. Extinguir-se-á, malgrado vossas riquezas, que vossos filhos ambicionam por antecipação, pois lhes destes o exemplo. Como vós, eles não têm senão um amor, o do ouro, único sonho de felicidade para eles. Quando esta hora de justiça soar, tereis de comparecer perante o supremo juiz que tendes desprezado. Tua filha. Eu não quero que tremeu, né, uma hora dessa. Agora, então, olha essa forma chibatada. Aqui é o sepulcro caiado, né? Finge que está fazendo, mas no fundo só dá esmola pensando no tesouro eterno, mas Deus sabe qual é o que move a gente. Então, esse recado da tua filha fica para todas as filhas. Todos os pais, né? Todos os pais, né? Vai agir aqui. Bem forte, né? Forte. Essas mensagens são interessantes. Tu acha que acabou? Ela vem de novo. Tem a outra, tua filha. A consciência. Poxa, quem levou teve coragem, né? Não é minha filha não, é de alguém aí que eu trouxe. A consciência. Cada homem tem em si o que chamais uma voz interior. É o que o Espírito chama consciência, juiz severo que preside a todas as ações de vossa vida. Quando o homem está só, escuta essa consciência e se pesa no seu justo valor. Muitas vezes tem vergonha de si mesmo. Nesse momento, reconhece a Deus, mas a ignorância, conselheira fatal, o impele e lhe põe a máscara do orgulho. Ele se vos apresenta repleto do seu vazio. Procura enganar-vos pela firmeza que apresenta. Mas o homem de coração reto não tem a cabeça altaneira. Escuta com proveito as palavras do sábio. Sente que não é nada e que Deus é tudo. Procura instruir-se no livro da natureza, escrito pela mão do Criador. Seu espírito se eleva, expulsando as paixões materiais que muitas vezes vos desviam. Essa paixão que vos conduz é um guia perigoso. Guardai isto, amigo. Deixai rir o cético, seu sorriso se extinguirá. À sua hora derradeira, o homem torna-se crente. Amigo, pensai sempre em Deus. Somente Ele não se engana. Lembrai-vos de que há apenas um caminho que conduz a Ele: a fé e o amor aos semelhantes. Tua filha. Muito bonita essa mensagem, né? De falar da nossa consciência, que quando a gente está sozinho, às vezes a gente pensa alguma coisa que a gente fez e não é bom. E a gente admite, não é bom, meu Deus, como foi péssimo. Mas quando a gente está diante dos outros e para se justificar, não, eu fiz, mas tem um propósito. Bem, como é que eu ia sair de boba, né? Então, assim, já bota o orgulho, levanta a cabeça e deixa tudo para lá. E aí esse conselho que ela está dando: baixa a cabeça, escuta a voz da sabedoria, estuda um pouco mais, tenta aprender com a natureza e seja temente a Deus, porque só Ele sabe e só Ele não se engana. Muito bonita essa mensagem para a reflexão dessa filha caridosa. A morada dos eleitos pela senhora Deslon. Teu pensamento ainda está absorvido pelas coisas da terra. Se queres nos escutar, é preciso esquecê-las. Tentemos conversar do alto, que teu espírito se eleve para essas regiões, moradas dos eleitos do Senhor. Vê esses mundos que esperam todos os mortais, cujos lugares estão marcados conforme o mérito que tiverem.
quanta felicidade para aquele que se compraz nas coisas santas, nos grandes ensinamentos dados em nome de Deus. Ó homens, como sois pequenos comparados aos espíritos despreendidos da matéria, que planam nos espaços ocupados pela glória do Senhor. Felizes os que forem chamados a habitar os mundos onde a matéria não é mais que um nome, onde tudo é etéreo e translúcido, onde os passos não mais se escutam. A música celeste é o único brilho que chega aos sentidos, tão perfeitos que captam os menores sons, desde que estes se chamem harmonia. Que leveza a de todos os seres amados por Deus! Como percorrem, deliciados, esses sítios encantados, transformados em asilos. Ali não há mais discórdias, nem ciúme, nem ódio. O amor tornou-se o laço destinado a unir entre si todos os seres criados, e esse amor que enche seus corações só tem por limite o próprio Deus, que é o fim e no qual se resumem a fé, o amor e a caridade. Um amigo. Lembrou aqui Júpiter já, né? Aquela pincelada que a gente foi em Júpiter, que já não tem tanto peso da matéria. Como é bom, isso aqui é só um flash pra gente se animar, né? Viver num mundo assim, né? Num mundo assim, todo mundo unido pelo amor, sem esses sentimentos baixos, né? Outra mensagem pelo mesmo Espírito. O nome da mensagem, lembrando, é a morada dos eleitos. Teu esquecimento me afligia. Não me deixes mais por tanto tempo sem me chamares. Sinto-me disposto a conversar contigo e a te dar conselhos. Guarda-te de acreditar em tudo quanto outros espíritos poderiam dizer-te. Talvez eles te arrastem por um mau caminho. Antes de tudo, sê prudente, a fim de que Deus não tire a missão que te encarregou de realizar, a saber, ajudar a levar ao conhecimento dos homens a revelação da existência dos espíritos ao redor deles. Olha. Nem todos se acham em condições de apreciar e compreender o elevado alcance das coisas, cujo conhecimento Deus ainda não permite senão aos eleitos. Dia virá em que esta ciência, cheia de consolação e de grandeza, será compartilhada pela humanidade inteira, na qual não mais se encontrará um incrédulo. Os homens, então, só poderão compreender uma verdade, tão palpável que não será posta em dúvida por um só instante pelo mais simples dos mortais. Digo-te, em verdade, que não passará meio século antes que os olhos e ouvidos de todos sejam abertos a essa grande verdade. Os espíritos circulam no espaço e ocupam diferentes mundos conforme seu mérito aos olhos de Deus. A verdadeira vida está na morte, sendo necessário que o homem seja resgatado várias vezes antes de obter a vida eterna, a que todos deverão chegar, através de um número maior ou menor de séculos de sofrimentos, conforme tenham sido mais ou menos fiéis à voz do Senhor. Um amigo. Resumão da doutrina espírita que ele deu e do caminho que o espiritismo levou até hoje, né? E essa vida eterna, né, Carla, que eles falam, a vida eterna é quando a gente chegou num grau, num nível que nós não mais precisamos reencarnar. Olha, você não precisa mais reencarnar. Todas as lições que você poderia aprender em contato com a matéria, você já aprendeu. Agora você vai aprender as lições que a gente não tem nem ideia, né? Por isso que diz assim, que só começa a ficar bom quando a gente se torna um espírito puro. Aí é que começa a ficar bom. Nós ainda estamos nos debatendo na animalidade. Então, o que nós temos ainda é a alfabetização. Às vezes eu falo brincando, mas é realmente algo assim bem infantil. Você imagina, você pensa, olha, você tem que aprender a dividir as suas coisas. Você não pode comer seu lanche sozinho. Olha, você não puxa o cabelo do seu coleguinha. Olha, você não... São coisas básicas que a gente ainda está aprendendo e se debatendo a nível de relação.
Então, a lição que nós estamos aprendendo do amor é a alfabetização, é beabá. E a gente não pega o celular para ficar jogando. Aí fica pior ainda. Porque na hora da agonia, o joguinho não ajuda a gente, entendeu? Na hora da morte, o homem se torna crente. Daqui, né? Na hora da morte, o homem sempre fica agoniado, né? Foi bom, Carlinha? Foi ótimo. Então, finalizei. E assim finalizamos o estudo de hoje, agradecendo a Jesus pela oportunidade, aos amigos pela inspiração. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir. O trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos. E estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês.